Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de outubro, nós vamos meditar de Marcos, do capítulo 11 ao capítulo 13. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vimos também, esse episódio no livro de Marcos. E agora vimos na versão de Mateus, agora vamos ver na versão de Marcos. Quando se aproximava de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e diz: ide à aldeia, e ali adiante de vós, logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual tinha ainda ninguém montado. Desprendei-o e o trazei. Então eu falei lá no episódio de Mateus que isto era um cumprimento de uma profecia trazida pelo profeta menor Zacarias no seu capítulo 9, versículo 9. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do mesmo jeito que Jesus havia dito, Perguntaram para eles responderam, levaram o jumentinho, puseram as suas vestes e Jesus montou esse jumentinho e ele entra em Jerusalém montado nesse jumentinho, Fazem para ele uma passarela, com ramos, e começam a cantar, a clamar e a cantar: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, E esse bendito que vem em nome do Senhor, esse Hosana, tá lá declarado em Salmo 118, do 25 ao 26. Bendito o reino do que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu de Betânia com os 12. E aí ele vai deparar com aquela figueira, Ele vai buscar fruto naquela figueira para saciar a sua fome, e essa figueira não tinha frutos, apenas folhas, E aí Jesus se aproxima dela e, não achando figo, disse o Senhor: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e lá no texto de Mateus diz que a figueira imediatamente secou. E aí nós vamos ver a purificação do templo, Quando Jesus entra e vê aquele monte de coisas sendo vendida dentro do templo, parecia mais um shopping center. Jesus derribou mesas dos cambistas, cadeiras, E foi aquele auê, Porque a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores, Isso para cumprir também uma profecia, você sabia? Isso foi declarado pelo profeta Isaías no capítulo 56, 7 e pelo profeta Jeremias no capítulo 7, versículo 11. E aí Jesus vai falar sobre o poder da fé, isso mesmo, Quando ele fala: ergue-te no mar, e se não duvidares, aquilo, se você disser ao monte: ergue-te no mar, e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê, fará o que te foi dito, Digo-vos que tudo quanto em oração perdides, crendo recebereis, e será assim convosco, É o que está declarado no capítulo 11, versículo 24. E aí vai falar da parábola dos lavradores maus, Isso Jesus trouxe aqui, quando ele entrou e ele começou a falar por parábola, como ele fazia de costume. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com sebe, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou alguns lavradores, e assim, e ausentou-se do país.
no tempo da colheita, enviou um servo ao lavrador para receber dele os frutos da vinha. Ele, porém, os agarraram, espancaram e os despacharam vazio. De novo, ele enviou outro servo. Eles, porém, esbordoaram a cabeça, o insultaram, e ainda outro lhe mandou e mataram, né? Então aqui está falando do quê? Está falando dos profetas que vieram antes de Jesus proclamar, né, o ano aceitável de Jesus, o próprio João Batista que teve, né, a sua cabeça decepada por denunciar o reino das trevas. E aí Jesus fala isso aqui através da parábola, e ele diz que os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, mandamos-nos, a herança será nossa. E agarraram, mataram, né? E aí está falando aqui sobre a vinda de Jesus e a morte de Jesus, né? E aí ele fala: ainda não leste na escritura a pedra que os construtores rejeitaram? Esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Isso está lá declarado em Salmo 118, 22, sobre a pedra de esquina, pedra angular, né? E procuraram prendê-lo, mas temiam ao povo, porque compreenderam que contra ele proferira esta palavra, né? Então eles sacaram aquilo que Jesus queria dizer com esta parábola. E aí nós vamos ver a questão dos tributos, onde Jesus diz: dai a César o que é de César, né? E aí nós vamos ver os saduceus querendo argumentar com Jesus a respeito das ressurreição, né? Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filho, seu irmão torna-se como toma aquela mulher como esposa e suscita a descendência do seu irmão. Isso é uma determinação da lei mosaica, está lá em Deuteronômio 25:5. Olha o argumento deles. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou, morreu sem deixar descendentes. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendente. O terceiro da mesma forma. E aí ele fala: e quando chegar no céu, de quem essa será a mulher? Essa será a esposa, né? E aí Jesus fala na ressurreição, quando eles ressuscitarem, né? É o que eles falam, né? O argumento de Jesus: não provém o vosso erro e não conhecerdes as escrituras nem o poder de Deus, pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como anjos do céu, né? E o grande mandamento que Jesus traz, chegando um dos escribas, tendo ouvido o discurso entre eles, vendo como Jesus houvera respondido, perguntou-lhes: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Está lá em Deuteronômio 6, 4 e 5. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este, né? Esse mandamento também está lá em Levítico 19, 18. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a força, e amar o seu próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo, né? E aí Jesus vai ensinar no templo e ele perguntou, né? Como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Está lá em Salmo 110, 1. O mesmo Davi chamou-lhe Senhor, como pois é ele seu filho.
e a grande multidão o ouvia com prazer. E aí Jesus vai censurar os escribas, ainda aqui no capítulo 20, no capítulo 12, né? No versículo 38. E no 41, ele estava sentado, né, no templo diante do gasofilácio, o local onde depositava as ofertas, e ele observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse: em verdade eu vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos estes ofertaram o que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Né? E aí nós vamos ver o sermão profético da destruição do templo, que aí Jesus está falando a respeito, né, da sua morte, mas ele fala também do princípio das dores inicialmente, né? Da grande tribulação e da vinda do Filho do Homem. Tudo ele trata aqui no capítulo 13, que também nós já vimos isso lá no livro de Mateus, onde tem aquela correlação com o livro de Daniel, né? Lá Daniel capítulo 9, capítulo 7, capítulo 9, você também vai ver profecias, né, dos finais dos tempos, que não está somente no livro de Apocalipse, como muitos deduzem que assim seja. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos olhar para a Tua palavra e fazer dela lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Queremos meditar na Tua palavra com entendimento, mas também fazer dela uma prática nas nossas vidas. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.